Bom dia. Isaías capítulo 2. Livro de Isaías capítulo 2. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Deus, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andamos em suas veredas. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, de Jerusalém virá a palavra de Deus. A palavra de Deus veio de Jerusalém, veio de Jesus que proclamou. E hoje todos os que buscam realmente a verdade, buscam o Senhor, todos querem aprender do Senhor e com o Senhor. E o que ele disse, essa visão que Isaías teve, Deus mostrando para ele o que iria acontecer, hoje nós vemos as pessoas que realmente querem conhecer o Senhor, buscam Jesus, buscam conhecer Jesus no mundo inteiro. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos. E estes converterão suas espadas em lâmina de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para batalhas. A descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz de Deus. Certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições, adquiridas dos povos pagãos do leste e do oriente, e ainda praticam adivinhações como os filisteus e celebram aliança com os pagãos. O povo ainda, assim como naquela época, adquiriram costumes, ensinamentos, outros nada tem a ver com o Senhor, se afastando do Senhor. São superstições, são crenças, são fábulas, são mentiras. Os povos hoje acreditam em discos voadores, acreditam em mulas sem cabeça, acreditam em imagens, em todo tipo de imagem de santos, acreditam no tal do anjo da guarda. Então, uma série de superstições. Nós vamos falar então cada coisa que nós ouvimos falar, ou as pessoas fazerem, que sabemos que nada tem a ver com o Senhor, adquiriram isso através de outras religiões. No Brasil nós sofremos a influência muito grande do povo africano. Desde o passado eles trouxeram muito aquela cultura para cá, então hoje existe várias religiões que são fundamentadas exatamente na cultura africana. E com elas vieram superstições. Hoje as pessoas têm medo mais variado, criaram santos, santas, divindades. E tudo isto por estar longe do Senhor, por não conhecerem a palavra de Deus. Porque se estivesse na Bíblia, saberia que nada disso existe, nada pode fazer bem ou mal. Que não passa de superstições. Do leste ao oriente ainda praticam adivinhações,
Nós vemos isso principalmente no meio evangélico. O povo quer adivinhar, quer fazer uma série de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A sua terra está repleta de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A sua terra está cheia dos melhores cavalos, e seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os seus dedos produziram. Por este motivo, a humanidade será exterminada. O ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoe. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia, somente Deus será exaltado. Realmente é algo assim absurdo, é complicado, é difícil nós aceitarmos, entendermos, compreendermos o ser humano que faz uma imagem, cria-se uma imagem, diz que aquela imagem é um santo, é uma santa e reverencia. Uma imagem que foi feita pelas mãos do homem. O homem mesmo faz, ele mesmo se reverencia. Ele mesmo vai diante daquela imagem pedindo alguma coisa. Uma imagem feita por nós. Qual o poder que ela tem? Nós temos muito mais poder. Nós temos poder sim, diante de uma imagem. Temos poder tanto que nós a criamos, nós a fizemos com as nossas mãos. Assim como Deus tem todo o poder sobre nós, porque Ele nos criou. A Ele nós devemos obedecer. A Ele nós devemos temer e respeitar. Mas nós buscamos para nós a destruição, assim como o povo de Judá buscou. E o que eu faço questão de lembrar é que este povo de Judá, eles não falavam que odiavam a Deus, mas falavam que amavam a Deus. Só que paralelo a isso, eles tinham as outras divindades. Assim como os católicos. Os católicos citam o nome de Deus, falam que amam a Deus, rezam para Deus. Entretanto, eles estão lá amando a Aparecida, a Virgem Guadalupe, a outra Virgem ali, a outra Santa ali, a outra Santa Branca, a outra aquele, o santo aquele, né, o padroeiro tal. Acendem velas para eles. Só em estar acendendo velas para eles já mostra que eles não têm nem iluminação própria, tem que ser iluminado através do ser humano. Então, é meio difícil de nós acreditarmos que o ser humano faz isso, mas faz, e é normal, é rotina. Judá também da mesma maneira estava fazendo. Falava que amava a Deus, mas estava prestando culto a outros deuses, a imagens. Por isso veio a raiva de Deus, a ira de Deus. Por isso todos eles pagaram, e estão pagando ainda. Aquele era um povo escolhido por Deus. Israel quer dizer povo de Deus. Essa é a tradução, o nome de Israel. Judá era separado, o povo foi escolhido por Deus. Mas este povo somente falava que amava ele de boca. Fazia tudo ao contrário. Hoje também o povo se reúne, não só falar dos católicos, não, vamos falar dos evangélicos, que diz que amam a Deus, citam, cantam, fazem longas orações, mas estão adorando uma fitazinha, adoram imagem, um pano, uma toalha suja de sangue, adoram qualquer coisa, um palito, uma aliança de plástico. Nessa aliançazinha de plástico aqui é a aliança com Deus,
Ou seja, eles criaram as imagens. Os próprios crentes que vivem condenando os católicos estão criando, levantando ídolos, levantando imagens. Crentes que adoram pastores. Os pastores não são Deus. Tem uns que querem só tocar em determinados pastores. Não, que vai receber isso e aquilo. Estão se afastando de Deus. Não conhecem a Deus. Aí quando vem a destruição, que com certeza virá. Mas nós temos que nos voltar para o Senhor. Viver, o nosso caminho é viver de acordo com o Evangelho, somente isso. Não tem outra alternativa. Jesus está voltando. E o dia que ele voltar, como é que nós seremos encontrados? Será que nós estamos preparados? Talvez todo mundo falando, não, Jesus, volta logo, volta logo. E essas pessoas, muitas delas, quando falam isso, eu fico observando o comportamento delas, a maneira delas agir. Elas não sabem o que elas estão pedindo. Porque Jesus voltar vai ser de sofrimento para elas. Porque a palavra de Deus nos fala que o dia do Senhor será dia de dor, de sofrimento, não é dia de alegria, paz, não. Porque poucos serão salvos. E o restante vão passar a enfrentar o pior dos tormentos. Porque Deus, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para todos e todos que exaltam a si mesmo, para que sejam rebaixados, contra todos os cedros do Líbano, altaneiro e orgulhosos, e todos os carvalhos de Baçã, contra todos os outeiros elevados e todas as colunas elevadas, contra toda a torre imponente, contra toda a muralha fortificada, contra tudo que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Deus, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Deus, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Naquele dia os homens atirarão os ratos e os morcegos, todos os ídolos de prata e de ouro que lhe fizeram para a sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas tendas dos penhascos, diante da presença poderosa de Deus e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, desistir de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? No dia do Senhor, vai ser um dia de dor, de tristeza. As pessoas vão pedir a morte e não vão conseguir. As pessoas vão viver aterrorizadas, vão para esconder, só que não vai existir lugar para esconder. Elas vão viver o terror dentro delas. Elas vão pedir a morte. E não vão conseguir, porque o Senhor a morte não vai ter poder sobre elas. Elas vão só acumular cada vez mais sofrimento. A pessoa cheia de dor, por exemplo, dá um tiro no ouvido, na cabeça, e só aumentar o sofrimento, não morrer. Pegar uma faca, se esfaquear tudo e não morrer, só aumentar o sofrimento. Até mesmo pular de um penhasco de uma altura enorme, não morrer, só aumentar o sofrimento. O Senhor vai, nesse momento, vai tirar a morte, vai deixar. E eles vão pedir. E não vão conseguir a morte. É sofrimento. Quando nós falamos em sofrimento, as pessoas não têm noção de realmente o que é sofrimento. Então, os que estão desprezando a palavra de Deus, os que estão pensando que aqui é o paraíso, que aqui tem que viver como quiser, não, eu vou criar isso, eu vou criar um Deus assim, eu vou viver de acordo com as minhas emoções, de acordo com os meus desejos. Estão brincando com algo muito sério.
Estão brincando com sua vida. Nós não podemos estar preocupados só com isso aqui. Isso aqui não é o paraíso. Aqui não é o nosso lugar final. Nós estamos somente de passagem aqui. Estamos só de passagem. Enquanto nós estamos a caminho, nós temos tempo de nos arrepender. Nós temos tempo de abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar o adultério, abandonar a ira, abandonar tudo que não presta e voltar para o Senhor. Caso contrário, o sofrimento espera. Isaías capítulo 3, livro de Isaías capítulo 3. Vede, o eterno Deus, o Senhor dos exércitos, em breve irá tirar de Jerusalém de Judá todo o seu bordão e cajado, seu sustento, tanto o suprimento de alimentos como a provisão de água. E também o herói nacional, o soldado, o juiz e o profeta, os adivinhos, o ocultista, o ancião e as autoridades, o capitão e o nobre, conselheiro, o conhecedor dos encantamentos e todos aqueles que praticam qualquer tipo de magia. Dar-lhe-ei jovens por príncipe, adolescentes imaturos governarão sobre eles. O povo oprimirá a si mesmo, a humanidade contra a própria humanidade, cada homem contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem qualquer agarrará o seu irmão, parente da família do seu pai, e lhe rogará: tu tens um manto, pelo menos pode ser, portanto, nosso líder. Esta ruína toda ficará sob o teu governo. Contudo, naquele dia, ele exclamará: ora, não tenho remédios comigo, e em minha casa não há pão nem agasalhos, portanto não me faça governar o povo. Porquanto Jerusalém tropeçou e Judá caiu, suas palavras e atitudes são todas contra o Senhor, desafiando a sua presença majestosa. Eu fico observando as pregações de hoje, os pastores, os pregadores, eles pregam muito: não é paz, Deus está lhe dando, Deus vai fazer isso, só coisas boas. E eles não falam sobre o castigo divino. Isaías, lá em Judá, Deus mostrou falando só exatamente terrível que ia acontecer sobre Judá. E aconteceu. Houve fome. Judá chegou a uma situação tão grave, tão séria, que ela cercada ali, Jerusalém cercado, o inimigo, eles não tinham que comer, não tinham que beber, uma fome tamanha da própria mãe pegar o seu filho, uma criança recém-nascida ou com poucos meses de vida, para comer, para se alimentar. Fome terrível, doenças morriam de pestes. Naquela época não existia cura, não existia remédios, morria quantidades, centenas diariamente. A imundícia, a podridão. E depois, quando os inimigos invadiram, direto jogaram, arrebentaram as portas da cidade, porque era uma cidade cercada. Eles já estavam enfraquecidos por fome e por tudo, eram facilmente vencidos, derrotados, mortos, o resto do cativeiro. Mas isso aconteceu porque não obedeceram ao Senhor. O Senhor avisou, o Senhor enviou os profetas antes avisando, falou: olha, vai acontecer. Vai acontecer, vocês têm que mudar, vocês têm que se transformar, vocês têm que abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar a idolatria, abandonar a mentira. Mas não acreditaram. Assim como quando Noé também falava com o povo: olha, vai vir uma enchente, se converta, abandone o erro, o pecado. Não acreditaram.
Assim como em Sodoma e Gomorra, em vários lugares as pessoas não acreditam. Mas quando o Senhor fala, o castigo vem. E da mesma forma hoje Ele nos avisa. Fala que nós não nos mudarmos, nós não nos convertermos a Ele, o castigo virá sobre nós. Sobre todos. Homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, todos. Se não estiverem vivendo, praticando o Evangelho, se não estiver respeitando o Senhor, mas somente citando o seu nome, vão pagar um alto preço. Ora, quando Jerusalém tropeçou, Judá caiu, suas palavras e atitudes são todas contra o Senhor, desafiando a sua presença majestosa. O seu próprio semblante testifica contra eles e revela os seus pecados, como Sodoma, sem nada esconder. Ai da vida deles, porquanto mediante suas obras atraíram desgraça sobre si mesmos. Proclamai aos justos que tudo lhe correrá bem, pois se alimentarão dos frutos do seu proceder. Há essa diferença, o Senhor faz a diferença entre o justo e o injusto, os que servem e os que não servem a Deus. Mas ai do ímpio, do homem que pratica o mal, tudo lhe irá mal, eis que será tratado na mesma medida das suas ações malignas. Os opressores do meu povo são adolescentes, e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho que deve andar. Deus levantou-se em seu lugar no tribunal e passará a julgar todos os povos. Agora Deus entra em julgamento contra os anciões, príncipes, líderes do próprio povo, declarando: foste vós que puseste fogo à vinha, o despojo tirado dos necessitados está nas vossas casas. Que direito tem de esmagar e arruinar o meu povo? Onde pensais chegar moendo o rosto do pobre? Quem vos interroga é Deus, o Senhor dos exércitos. Todos vão prestar conta, os líderes, eclesiásticos, pastores, padres, bispos, todos eles vão prestar conta ao Senhor do que eles têm ensinado, que Ele tem feito o povo de Deus extraviar, se perder. Eles vão prestar conta da extorsão que estão sendo feita sobre o povo, porque é uma extorsão quando criam campanhas e mais campanhas, onde pedem dinheiro, onde criam desafios para as pessoas trazerem dinheiro. O povo incauto vai. Mas o Senhor vai julgar a todos. Com certeza absoluta. Então os que mais pagarão são estes líderes que estão fazendo o povo se desviar. Esses prestarão conta. Por este motivo, nós devemos voltar para a palavra de Deus, viver o Evangelho, nos arrependermos dos nossos pecados, saber que somos errantes, somos falhos, e que nós somos dependentes de Deus, e que a salvação vem dele. Eis que diz o Senhor: por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosa, de cabeça erguida, mas flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Naquele dia o Eterno arrancará os enfeites delas, e as pulseiras, e as testeiras, e os colares, os pingentes, os braceletes, os véus, os enfeites de cabelo, os turbantes, os adornos de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis, os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, as tiaras e os salés,
Em lugar de bálsamo perfumado haverá mau cheiro. Em vez de belos cintos, apenas uma corda rota. Em lugar de lindos penteados, apenas uma cabeça raspada. Em vez de roupas finas, veste de tristeza. E lamento em lugar de belos rostos e corpos marca de ferro em brasas e cicatrizes. As mulheres de Judá, arrogantes, soberbas, andavam fazendo questão de bem vestidas e com trejeitos, flertando. As mulheres andavam desfilando, digamos, quase como rebolando, atraindo a atenção dos homens e das mulheres mesmo. Aí Deus falou, não, havia um castigo para todos vocês, enviariam mudar a roupa delas, aquelas que andavam toda cheia de joia perderam, porque o adversário levou, quando saqueou a cidade, levou tudo embora. Rasparam a cabeça dessas mulheres. Então olha bem que Isaías está avisando tudo antes. Deus mandou Isaías avisar tudo antes que ia acontecer, e aconteceu. Ela que andava cheia de joia perdeu tudo. A mesma coisa nós vemos hoje. Nós vemos mulheres que se dizem mulheres de Deus com umas vestes que não conseguimos entender. A preocupação delas é se enfeitarem dentro de templos, dentro de igrejas. Às vezes nós observamos a maneira de algumas mulheres se vestir, que é impossível não ser comparada até com a mulher de vida fácil. Digo porque tem algumas que usam umas roupas extremamente justas, apertadas, mostrando ali o contorno do corpo. Mulheres com decotes enormes, elas vão para a igreja, estão ali no banco da igreja, elas andam rebolando, andam desfilando, andam se mostrando, andam com seus olhos flertando. Será que ela acha que Deus não está vendo? E que é interessante que vários homens que vão à igreja acabam desviando a atenção para essas mulheres. Estão pecando, mesmo dentro do templo, mesmo citando o nome do Senhor, estão errando, pecando sério, e vão enfrentar o mais duro do sofrimento. O que nós temos que aprender, que aqui é o nosso lugar, aqui é transição, aqui é o nosso lugar de peregrinação, que nós estamos indo em direção à vida ou à morte. A vida, se nós andarmos de acordo com a palavra de Deus. A morte, se nós andarmos de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, de acordo com o nosso entendimento. Temos que, se nós queremos ter vida, se nós queremos fugir do sofrimento, fugir da dor, temos que vir para o Evangelho. Temos que praticar o Evangelho. Temos que praticar a palavra de Deus. Porque somente ela poderá, com a prática, não é por citar. Não basta eu estar aqui falando isso com vocês, você ver de outra maneira. Aí eu vou prestar conta. E com certeza, eu também vou padecer por toda a eternidade se eu não viver de acordo com a palavra de Deus. Os teus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros encontrarão a morte na guerra. As portas de Sião se lamentarão horrorizados e plantearão em luto por causa desta assolação, e sem mais nada a cidade se prostrará ao chão. Isaías profetizou tudo antes de acontecer, falou não somente ele, como vários outros profetas, mas o povo não viu. O povo entendeu de permanecer no pecado, o povo entendeu de permanecer no erro. Por tal motivo, tudo que Deus tinha falado através do profeta aconteceu. Judá foi destruído, o templo do Senhor foi destruído. Povos mortos que não foram mortos foram para o cativeiro.
mulheres, quantas morreram, outros cativeram. Houve a destruição total. Isto porque Deus permitiu, Deus determinou. Isso porque as pessoas citavam o nome do Senhor, mas não obedeciam. Assim como hoje nós vivemos uma época em que as pessoas citam muito o nome do Senhor, mas não praticam a palavra de Deus. Hoje dizem que já chega aproximadamente a quase 40% da população brasileira que são evangélicos. Eu acredito que nós não somos, na verdade, 5, 6, 7%. Porque eu vejo esse aumento, essa porcentagem, mas eu não vejo mudança. Eu vejo os roubos aumentar, a prostituição aumentar, os viciados aumentar, as drogas aumentarem, as mortes aumentarem. Se realmente houvesse, esses 40% fosse uma conversão verdadeira, influenciaria. As coisas seriam diferentes. E não são. Nós temos que procurar ser, não é religioso, mas praticando o Evangelho de Jesus Cristo, ser de Jesus, ser discípulo de Jesus. Isto que é preciso, isto que é necessário. Eu li hoje o capítulo, concluí aqui a leitura do capítulo 3 do livro de Isaías, de 2 a 3. Amanhã, querendo Deus, sendo a vontade dele, nós vamos então continuar a partir do capítulo 4. As dúvidas, quando queremos conhecimento, queremos esclarecer qualquer coisa, termos sabedoria, está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe.